Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta semana. E hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Atlético foi até Joinville e tropeçou diante do time local, o Cruzeiro recebeu o Curitiba e venceu por 2-0. Grande Josias, tudo bem? Tudo tranquilo, mais uma vez presente aqui. Falar dessa rodada do Brasileiro, né, que não foi muito positiva para o Atlético, né, como você citou, esse tropeço lá em Santa Catarina, e o Cruzeiro, que conseguiu a vitória e está se distanciando da zona do rebaixamento. Na verdade, tínhamos duas cabeças, né? Isso. Enquanto a do Cruzeiro deu tudo certo, praticamente todos os adversários que lutam com ele para não jogar a Série B na próxima temporada perderam praticamente todos ou empataram. O Atlético teve seus adversários vencendo, né? Corinthians e Grêmio venceram, e enquanto um praticamente colocou uma mão na taça, o outro já ficou mais perto do Atlético ali na tabela de classificação. Isso. E já que a gente já está falando do Atlético, Josias, 2-2, jogo difícil lá em Joinville, tivemos algumas situações polêmicas durante a partida, e o Atlético não conseguiu se impor, né? A queda de rendimento do Atlético nessas últimas rodadas é visível, né, Josias? Pois é, o que a gente já vinha destacando aqui, que o Atlético sofreria com essa situação complicada na tabela, e a gente até falava de pegar times da zona de baixo, né? Da classificação, que são times que estão lutando ali para pelo menos buscar alguma coisa e jogando em casa ainda, né? Em Joinville estava muito pesado o gramado, né? Isso prejudicou um pouco o toque de bola do Atlético, mas de qualquer forma o time deveria ter dado um retorno melhor nessa partida. E o Atlético mais uma vez pecou aí em suas falhas, as falhas que a gente já vinha citando há algum tempo, falhas defensivas, de marcação, e o time acabou tropeçando lá em Santa Catarina. Lembrando que agora a torcida do Atlético tem total razão agora de reclamar da sua equipe, da queda de rendimento da sua equipe, porque muito se falou de arbitragem, né, durante esses últimos jogos do Brasileiro, que o Corinthians estaria sendo beneficiado, só que agora o Corinthians já abriu 7 pontos de diferença para o Atlético. Né? E a partida de ontem prova que não foi só a questão da arbitragem que está ajudando o Corinthians, mas sim também o Atlético não ter conseguido jogar mais da maneira como iniciou o Campeonato Brasileiro. Isso vai muito de encontro com o que a gente fala aqui há muito tempo, com relação à qualidade do plantel do Atlético. Isso. O Atlético, como eu já falei aqui, tem titulares excepcionais, tem bons jogadores nos seus 11 iniciais, mas quando precisa mudar, fazer uma variação tática, chega no meio do ano, vende geral, distribui geral, e o time ficou sem realmente jogadores importantes. O Michael Suel hoje, por exemplo, que foi vendido e ninguém lembrava dele, hoje entraria nesse time pelo menos no segundo tempo e dava um novo ânimo para a equipe, né? Isso, porque ele já vinha jogando bem quando ele foi negociado. Lógico, mas é assim que funciona, o futebol é assim, se você não tem um plantel adequado para você montar o seu time pode ir até bem, como o Atlético está bem no Campeonato Brasileiro, mas na hora que precisa dele dar um fôlego final para vencer o campeonato, ele peca. Hoje o Atlético não tem variação tática. É um time bem padronizado. E é um time que já joga assim já tem um ano. Desde quando o Atlético teve aquela caminhada sensacional na conquista da Copa do Brasil, ele joga dessa forma. E aí a gente fica se perguntando, Lucas Prato, o que aconteceu com o Lucas Prato? A queda de rendimento do Lucas Prato coincide muito com a queda de rendimento do clube. Então, Josias, aquilo. Aí você vai comparar com o Corinthians, porque é inevitável a comparação com o Corinthians. Ontem os gols do Corinthians foram de Gil, Elias e Renato Augusto. São os 3 jogadores que estão na seleção brasileira. E perdeu o Luciano, perdeu um monte de jogador interessante, e na hora que você vê a qualidade do plantel do Corinthians, semana passada quem resolveu a parada pro Corinthians foi o Luca, que estava aqui no Cruzeiro, jogou pelo Criciúma, foi tirado do Criciúma para jogar a Série A no Corinthians e já resolveu um problema. Então eu acho que faltou um pouquinho disso no Atlético. Estaria em melhor condição para disputar o título brasileiro se ele tivesse um planejamento com relação a plantel melhor. Com certeza, né? Faltou isso, a gente, como você disse, do Corinthians mesmo, é um time que mesmo perdendo peças importantes, lembrando que o Corinthians também perdeu o Sheik, perdeu o Guerreiro,
né? Jogadores que deixaram, Luciano que lesionou-se e está fora, aí vai ficar fora por um bom tempo. E era um garoto que estava muito bem, sendo inclusive o artilheiro do Corinthians. Era o né, destaque do time. O destaque da competição, jogando pelo Corinthians. E aí, quando todos pensavam que o Corinthians sofreria uma derrocada, o time renasceu aí com o Tite trabalhando bem essa questão do plantel do Corinthians e trabalhando bem o esquema tático do Corinthians, né? Que é um time que tem bastante opções, é um time bem incisivo, várias partidas. Muitos falaram também do Corinthians que era um time padronizado, um time que quando fazia um gol, defendia-se de uma maneira, retraía-se totalmente, mas não, a gente está vendo o Corinthians marcar muitos gols nesse brasileiro. Né? Uma diferença aí que destaca esse trabalho do Tite. É um time muito seguro. Aí você compara as duas equipes, novamente. Ontem eu, por algum motivo, consegui ver os dois jogos ao mesmo tempo, Josias. Giovanni Augusto me perdeu 2 gols que você não pode perder como jogador profissional. Chegou o Elias, na única chance que o Corinthians teve no primeiro tempo, e fez o gol. A diferença é essa, o Corinthians é cirúrgico quando precisa, o Atlético não. E isso você vê a diferença de pontuação aumentar. Verdade. Então, o jogo do dia 1º de novembro, que tem tudo, que não sei, né, depende muito até lá, faltam 4 jogos até lá, para ser o divisor de águas do tipo, o que vai acontecer com o campeonato, a coisa, se o Atlético não abrir o olho, ela pode desandar antes. Isso. Porque se você já enfrenta o Corinthians aqui faltando 9 pontos, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, é muito difícil. Eu estou supondo 9 pontos, gente. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 11. É muito difícil. A situação do Atlético ideal seria condição de chegar nesse jogo para poder assumir a liderança. É isso que o Atlético precisa. Só que agora ficou muito difícil. O problema é que tem o Grêmio atrás também. O Grêmio 2 pontos agora do Atlético. Pois é, o que a gente pensa do Grêmio também é que tem uma diferença um pouco mais interessante aí a favor do Atlético. O Grêmio disputa a Copa do Brasil. E sabe que o título brasileiro já foi. 9 pontos, faltando 10 rodadas, o Grêmio não é bobo. Claro que ele sabe que o campeonato para ele já foi. Até porque a diferença do Grêmio para o Palmeiras hoje também... É muito confortável. O Palmeiras tem 44 pontos. Então, e quem pode se favorecer disso é o próprio Cruzeiro que enfrenta o Grêmio no próximo fim de semana, domingo, sendo que o Grêmio horas. joga uma decisão com o Fluminense agora no Maracanã, o jogo, Josias? O jogo será na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio, né? Ele recebe lá. Então, é um jogo muito difícil pensando a longo prazo, o campeonato para o Grêmio, na minha opinião, a gente está definido. O Grêmio vai ficar ali em terceiro. Se conseguir um vice-campeonato, seria ótimo, mas vai ficar ali e o Atlético precisa abrir o olho para garantir essa vaga direta na Libertadores. Porque, só lembrando, primeiro e segundo colocados avançam diretamente à fase de grupos. Terceiros e quartos disputam para a Libertadores. Isso. O campeão da Copa do Brasil vai direto para a fase de grupos. Então, o vice-campeonato para o Atlético seria interessante, mas é claro que faltando 7 pontos em 10 jogos, é possível tirar? A gente sabe que é. Apesar de, historicamente, isso ter acontecido uma vez, né, José? Isso. Ficar atento ao que acontecer. O Flamengo, né? Só o Flamengo conseguiu. Só o Flamengo conseguiu essa façanha aí. 2009. Mas o Corinthians é um time que eu não vejo assim que dará tropeços nessa sequência de brasileiro, pelo que ele tem feito nessas rodadas aí que passaram. O problema é esse mesmo do Atlético, é saber como essas duas equipes chegarão no dia 1º de novembro, né? Porque se a diferença aumentar consideravelmente, será um jogo que o Corinthians pode até perder, mas mesmo assim ele vai embalar, vai continuar embalado. Como o Atlético em 2012, que enfrentou o Fluminense nessa mesma condição, acho que na época eram 8 ou 9 pontos de diferença, jogou para vencer o Fluminense, venceu o Fluminense, ficou a diferença de 5, 6 pontos, mas não adiantava. É o jogo que o clube sabe que ele pode perder, porque a decisão, a responsabilidade está toda no adversário. E é estranha essa situação do Atlético, né? Porque, se for parar para pensar, um time que toma 4 do Santos, depois faz 4 no Flamengo, e aí chega contra o Joinville e empata. O time começou já a oscilar fora de casa. Esse é que é o problema que tem que ser destacado pelo Levi e arrumar também variações táticas para o Atlético, né? Como a gente disse, tá um time um pouco engessado aí, né? E previsível. A gente vê até essa questão do Luan,
né? O pessoal estava conversando esses dias falando sobre a situação da torcida do Atlético, que muitas vezes não tem comparecido em bom número ao estádio, né, para assistir as partidas do Atlético. Né? Foi assim nos últimos jogos contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Mas o problema é que hoje o Atlético não tem um jogador que chama a torcida, né? Um jogador que você fala assim, não, eu vou lá porque eu vou ver o meu time jogar e vou ver aquele jogador ser um destaque. Talvez o Vitor, né? Mas tem ninguém o quer Vitor, ver, mas não, ninguém mas quer ver o Vitor destacando, né? O que as pessoas até citaram assim, que talvez poderia ser o Luan, esse jogador. Mas o Luan, ele é limitado, tecnicamente. Ele pode ter muita raça, mas não é um cara que vai para a seleção, um craque. Não é um craque. É, então, um bom jogador no nível o jogador Brasil, que talvez normal. seria um destaque do Atlético é o Giovanni Augusto ou o Prato. Mas o Giovanni Augusto ontem me mostrou que o rendimento dele caiu de forma assustadora. E no caso do Prato, gente, o Prato tá nem pegando na bola. Exatamente. Ontem eu fiquei bem preocupado com relação a isso. É o 5º jogo do Prato já sem fazer gols no Brasileiro. É o maior jejum dele no campeonato. Né? E é engraçado porque ele continua liderando a estatística de finalizações. Sim. Mas o gol mesmo não tem saído, né? E o interessante é lembrar que o Thiago Ribeiro voltou a marcar depois de 527 jogos, né, José? Mas o Thiago Ribeiro é assim, né? E foi um gol importante, porque naquela hora a vitória estava praticamente assegurada, mas aí deram bobeira numa cobrança de escanteio e o Joinville conseguiu marcar. Aliás, 2 gols de cobranças de escanteio. Aquela situação da defesa do Atlético a gente cita. Assim, a torcida do Atlético gosta muito do Leonardo Silva, né? Um jogador que fez história pelo Atlético. E eu também não gosto muito de cornetá-lo, porque eu acho que a valorização que ele tem dentro do clube é muito grande. Mas o problema é que o Leonardo Silva, ele tem, agora que ele está chegando a uma idade um pouco mais avançada, até a aposentadoria ele já está pensando já, ele já citou isso. O problema é que ele não tem conseguido levar melhor nas recuperações e na saída de bola. É um tempo longo que ele demora para recuperar, para pular. Perfeitamente normal para um jogador da idade dele. Exatamente. Não dá para exigir também. Exatamente. Mas então tem que ter uma cobertura melhor. Saiba que você vai ter isso. Isso, vai correr um risco. Não tem condição. E vamos falar um pouco da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Sidão, coloque na nossa tela, por favor. Você que nos está ouvindo pelo podcast, é claro, só vai me ouvir, tá bom? Corinthians tem 60 pontos, o Galo tem 53, o Grêmio tem 51, o Palmeiras tem 45, fecha o G4. O Cruzeiro aparece na 13ª posição com 36 pontos. A Chapecoense, que é a 17ª, a primeira da zona do rebaixamento, tem 31. O Figueira tem 28, o Vasco tem 26, o Joinville tem 24 pontos. E a 28ª rodada teve os seguintes resultados, com o Fluminense ganhando o Goiás 2-0, o Grêmio passou pelo Avaí 3-1, o Santos venceu o Internacional por 3-1, o Atlético Paranaense perdeu em casa para a Ponte Preta 2-1, o São Paulo empatou com o Palmeiras em 1-1, nem precisamos falar de Rogério Ceni aqui, né, Josias? Mais uma vez. Todo mundo já viu aí, né? Eu até vi um comentário maldoso isso, mas depois a gente... Você quer que eu fale agora? Eu não vou continuar a tabela. Pera aí, Josias, você está me atrapalhando. Flamengo 1, Vasco 2, e que jogo, né? Figueirense 1, Corinthians 3, Joinville 2, Galo 2, Cruzeiro 2, Coritiba 0, Sport Recife 3, Chapecoense 0. Agora vamos para os jogos da 29ª. O Inter pega o Sport, o Coritiba pega o Galo, o São Paulo pega o Cap, o Flamengo pega o Joinville, o Avaí pega o Vasco, o Santos pega o Fluminense, a Ponte Preta pega o Corinthians, o Cruzeiro recebe o Grêmio, o Goiás recebe o Figueirense e a Chapecoense tem o duelo alviverde diante do Palmeiras, Josias. Faça a sua piada agora, por favor. Não, eu só estava comentando a torcida do Palmeiras, fazendo um comentário maldoso sobre o Rogério Ceni, falando que se você tiver algum lugar do Brasil e seu celular, né, não estiver funcionando, você coloque lá Rogério Ceni, que sempre terá cobertura. Tem uma piadinha aí. A torcida do Palmeiras... Mas tem a do sorvete também, Josias. Josias, me dá um sorvete, aí o Rogério Ceni vai te entregar com cobertura. Com cobertura. É a segunda vez, é duplex já, né? É brincadeira, viu? Mas enfim, falando sério, o Cruzeiro jogou ontem 2-0 diante do Coritiba, mais uma vez teve jogador expulso, mais uma vez a torcida apoiou o time e mais uma vez foi no sufoco, Josias. Mas tá indo, né? Tá aí, o time ontem jogou mais uma vez na raça, né? Com 1 a menos. Agora é sério, o Mano já devia estar treinando esse time com 10. Porque todo jogo tem 10, não tem condição.
É, uma expulsão que, a meu ver, Foi absurda, foi lógico. absurdo, né? Não tem condição. Mas, de qualquer forma, o Cruzeiro conseguiu se manter bem aí, jogando com a menos. Abriu o placar num belíssimo gol do Ceará, né? Aqui tá dando tudo certo pro Cruzeiro, se for pensar, né? O Fabiano contra a Chapecoense, dá um chutão lá de Quando fora o time da tá área. na zona do rebaixamento, Isso. vai lá e faz o gol. Exatamente, fez o gol e conseguiu. Aí depois veio o Ceará e acerta uma pancada, o segundo gol de Ceará pelo Cruzeiro, né? Nessa passagem Depois de dele pelo Cruzeiro. 170 e não sei quantos jogos. Ele marcou seu segundo gol pelo Cruzeiro e depois aí o William, comprovando a boa fase desde a chegada do Mano Menezes, deixou mais né? Uma jogada que começou com uma arrancada do Manuel ali do meio de campo, né? O Manuel roubando a bola e Manuel puxando fez o contra-ataque. tudo, né? O Manuel tabelou, Fez assistência. fez proteção. Então, e foi interessante que durante esse momento, a torcida do Cruzeiro foi mais uma vez o 11º jogador, não o 12º, foi o 11º. E aí a torcida do Cruzeiro apoiou bastante, né? Gritando, incentivando. E aí o Cruzeiro conseguiu mais um resultado bastante positivo, abrindo 5 pontos agora em relação ao primeiro da zona do A rebaixamento. vantagem desses resultados do Cruzeiro é que eles foram contra adversários direto na luta contra o rebaixamento. Isso. Vence a Chapecoense 2-0 e também vence o Curitiba pelo mesmo placar. São equipes que lutavam com ele ali para não jogar a segunda divisão. Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: o time ainda tá ruim, o time ainda tá jogando mal, o time ainda tá se ajeitando, né, Josias? Você vê que tá se acertando. Mas é um time que está com muita vontade. E isso a torcida vai gostar disso, né? Pelo menos os caras estão correndo. Teve a entrada também ontem do Júlio Batista, Josias, que na verdade ele nem pegou na bola direita, ele só fez uma falta. Mas é um jogador que olha o que eu tô falando, hein? Sim. Nesse momento do campeonato pode ser útil para a equipe, né? Pode ser sim. O Júlio Batista que não jogava desde o Campeonato Mineiro, né, contra a Caldense, foi o último jogo dele. E voltando agora é um jogador que pode jogar tanto puxando ali no meio campo ou como atacante, né? Que o Marcelo Oliveira tentou várias vezes colocar o Júlio Batista como atacante no Cruzeiro. Mas um jogador importante, jogador experiente, já rodagem internacional. Tem que ter um pouquinho de calma, porque como ele ficou muito tempo parado, então o ritmo de jogo dele deve estar em outra sintonia, né? Mas de qualquer forma, ele vem treinando bem, né? Marcando gols durante os treinamentos. E pode ser uma boa opção aí para aumentar esse poder de fogo do ataque do Cruzeiro, que vem a ter regulando com o William aí jogando bem. Pois é, o William, o pessoal falando que ele fez 7 gols em 6 jogos, né? Ele tá com a marca melhor do que a do Cristiano Ronaldo. Mas num jogo ele fez 4, né? Ele tá com a marca Não, mas tá melhor bom, que... mas tá ótimo, mas tá bom. É engraçado que semana passada chegaram a perguntar isso pra ele, né? Que ele tá com a marca melhor do que Cristiano Ronaldo e Messi. Pô, mas você também pega 2 jogos e compara difícil. O cara com a vida inteira. Pois Bom, é, enfim. difícil, né? Mas o Cruzeiro segue na sua toada, vai encarar, como a gente já falou aqui, o Grêmio. É um jogo bastante difícil, né, Josias? Mas tem tudo pro Cruzeiro conseguir um triunfo, já que está numa subida, e vencer significa um passo ainda mais firme na luta contra a degola. E, na minha opinião, mais 3 vitórias em 10 jogos tiram o Cruzeiro da total, não existe mais qualquer possibilidade de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem um detalhe antes da gente falar do Grêmio: o juizão ontem colaborou, né? Pois é, né? Aquela história, né? Tem que falar, né? Tem que falar também, né? O Curitiba poderia ter conseguido aí um placar favorável para as pretensões do clube, que ontem estava com meio time de desfalque, né? Exatamente. Curitiba jogou muito bem, foi uma boa partida, mas a arbitragem deixou a desejar, né? Favorecendo aí o Cruzeiro, né? Nessa luta aí, assim como foi contra a Ponte Preta, né? Lembrando daquele jogo contra a Ponte Preta também, que o Cruzeiro poderia ter, né, não conquistado a vitória. Exatamente. Então, quando a gente fala em erro de arbitragem, a gente tem que falar duas coisas. Bem, porque as coisas acontecem para todo lado. Para todo lado. E é para todo mundo. Que nem eu cheguei a falar aqui uma vez, eu não acho que tem um complô para ajudar um time a ser campeão, como foi citado aí várias vezes nas últimas rodadas, falando do Corinthians, né, nesse caso. Mas a ruindade impera em todos os locais. Se você parar para ver um jogo do Campeonato Brasileiro, ou melhor, ver todos os jogos de uma rodada, você vai ver que todos os jogos tem erros e detalhe, por exemplo, ontem no Flamengo e Vasco, eu não marcaria aquele pênalti a favor do Vasco nunca. Eu nunca vi alguém cabecear na própria mão.
Pois é, mas... Não tem como, ali aí que infelizmente, entra, entendeu? eu já marcaria o pênalti. Entendeu? Pois é, então É que bom, é muito enfim, subjetivo. é subjetivo. O cara vai Subjetivo. cabecear, ele tem que tirar, ó, bom, a mão sai da frente, a bola tem que passar aí. Pô, não Mas dá ele pra fazer levantou isso. o braço, né? Gente, ele levantou fazer o movimento, Josias. Você vai levantar, você coloca a mãozinha pra trás? Mas de qualquer forma... A do Manuel não, a bola- do Manuel foi um negócio grotesco. Ele Pois tava com é. o braço, não é nem levantado, não, Pois é. esticado. Mas é o problema de ser subjetivo. E E mesmo se tivesse tecnologia no futebol, É. se o juiz parasse para ver um lance Na minha desse, opinião, é o padrão. Já É. a FIFA já definiu o padrão. O padrão qual que é? Bateu na mão, amiguinho. pênalti. Pênalti. É. Enfim. E falando agora um pouco do Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam às 4 horas no Mineirão. E o Atlético joga contra o Curitiba no Couto Pereira às 18h30 de sábado, tá, gente? Josias, um negócio que é muito importante. Vencer o Grêmio coloca o Cruzeiro numa situação em que ele pode ficar mais tranquilo, né? O Cruzeiro vai chegar a 39 pontos vencendo o Grêmio. Lembrando que o Cruzeiro agora está brigando com o Fluminense ali para ultrapassar o Fluminense. É até engraçado esse Campeonato Brasileiro que a Ponte Preta já está ali em 8º lugar, né? Tomou posição do Atlético Paranaense, a Ponte Preta que até umas semanas atrás estava brigando com o Fluminense para não ter uma derrocada grande no Brasileiro. Então tá tudo muito nivelado entre esses grupos dos 10, o grupo dos 10 primeiros e o grupo a galera que está lá embaixo. Então é uma partida muito importante, a torcida vai comparecer mais uma vez, um horário bom, 4 horas no domingo, vai ter um grande público, né, e vai apoiar como tem feito nesses últimos jogos, né? A torcida tem tido um papel exemplar e um papel bastante positivo para empurrar esse time a definitivamente se livrar de qualquer perigo de rebaixamento. E vai enfrentar o time que, na minha opinião, é o mais bem treinado do Brasil na atualidade. É mais bem treinado, mas é um time que dá muito espaço e o Cruzeiro já tem um histórico muito bom contra o Grêmio, né? E é uma boa oportunidade para o Cruzeiro abrir aí vantagem. Galera, então é isso. O Sidão já tá ali enchendo a minha paciência, toda hora Sidão, mostrando a mão, falando o tempo. Vamos encerrar, né, José? Já que o Sidão manda, a gente termina, certo? O Sidão manda aí nesse programa. Um abraço pro Sidão. Né? Um abraço pro Sidão. Então é isso, isso aí. Josias. Falou, velho. Obrigadão, hein? Até mais. Até a próxima. Um grande abraço a todos os nossos queridos internautas. Então é isso, internautas. Gostaria de agradecer a sua atenção e até a próxima.